Glória a Deus. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei quando tu vai ver esse vídeo. Porém, eu passo aqui para deixar algo que Deus me tocou fortemente no coração para estar falando. Que é assim. Não devemos, meus irmãos, nós não devemos nos envolver, sabe, em questões alheias. Principalmente quando se trata de coisas que você não sabe da origem, de onde que vem, da conversa, qual foi, da onde saiu aquilo. Nós não podemos nos envolver com esse tipo de situação. Não podemos. Muitas vezes acontece algo dentro da igreja e, como aqui eu sei que muitos frequentam igreja, às vezes acontece algo lá dentro, entre as pessoas lá dentro, entre os líderes, enfim. E muitas vezes as pessoas querem nos colocar na frente de um problema ou no meio de um problema que não foi nós que causamos. Não foi nós que causamos, presta atenção. Porque muitas vezes nós queremos preservar a amizade, muitas vezes nós queremos preservar prestígios dentro de igreja, queremos preservar, sabe, algumas coisas que não diz respeito a nós. E muitas vezes nós acabamos ficando do lado de pessoas erradas. A Bíblia diz, irmãos, a palavra de Deus diz que não haja nenhuma contenda e nem demanda entre irmãos. Então, se a igreja que você congrega, se aquele lugar que você frequenta, você percebe que tem muita divisão, muita panelinha, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de João, sabe, existe muito isso, você pode ter certeza que Deus não opera no meio dessas coisas. Então, você que está orando para mudar de ministério, você que está orando para mudar de igreja, é só você prestar atenção no fruto que essa igreja dá, porque pelo fruto se conhece a árvore. E tem árvore que não tem fruto nenhum, é só folha seca. Então, o Senhor me faz passar aqui para deixar um aviso, um alerta, um conselho. Cuidado, não se envolva com questões alheias, não se envolva em problemas de famílias que você não sabe a origem, você não sabe de onde veio, você não sabe como começou, e muitas vezes as pessoas querem colocar a gente dentro daquele problema. Irmãos, isso é muito importante a gente estar vigiando. É muito importante a gente estar vigiando. Porque muitas vezes a pessoa tem uma amizade com outra pessoa dentro da igreja, daí a pessoa traz aquele problema, aí coloca seu nome no meio, aí fica analisando o que você vai dizer, o que você vai falar, para dizer, não, a fulana falou isso, fulano falou aquilo. Irmãos, tomem cuidado, Deus falou fortemente no meu coração para falar aqui, tomem cuidado com essas coisas. Se o problema não te diz respeito, se afaste. É a melhor coisa que você faz. Se afaste. Terminou o culto? Disse o último amém? Acabou o culto? Não fique de conversas com ninguém. Com ninguém. Nem com o pastor, nem com a mulher do pastor, nem com ninguém. Vá para a sua casa. Porque isso evita muito problema. Então, a gente vê ministério, irmãos, a gente vê ministérios por aí totalmente na carne. Porque é um lugar onde tem muita briguinha, tem muita fofoquinha, é fofoquinha dali, é disse-me disse dali, é disse de lá. E isso Deus não está no negócio, Deus não está nesse meio. Deus não está. Então, presta atenção, tem coisas que você nem precisa orar para saber a direção que Deus está dando, porque você já está vendo, você está vendo ali a divisão entre eles, você já está vendo a fofoca entre eles, você já está vendo, precisa orar para Deus te mostrar alguma coisa? Não precisa, você já está vendo, e Deus não está no meio desse negócio, meio de contenda,
meio de brigas, de panela, de divisão. Deus não está, meus irmãos, não se enganem, Deus não está. Não pense que no meio de uma demanda, onde tem 4, 5, 10 pessoas ali e está tendo uma demanda entre essas pessoas, não pensa que Deus vai ficar do lado de algum deles, porque não vai. Porque Deus não está no meio de contenda. Deus não está no meio de briga de marido e de mulher dentro de igreja. Deus não está nesse meio, irmãos. Então, por que eu estou te dizendo isso? O porquê que eu passo aqui, Deus me faz passar aqui para te falar isso? Porque se você veio para o canal para aprender, para se inteirar, para, sabe, aprender a servir a Deus melhor, não é? Você não quer servir a Deus melhor? Você não quer ser um bom cristão? Você não quer ser uma pessoa mais centrada nas coisas de Deus? Com mais conhecimento, com mais entendimento, com mais sabedoria? Pois é, se você está aqui no canal, se Deus te trouxe para cá, para te orientar, para te aconselhar, para que nós viemos orar por vocês, para que vocês tenham uma vida espiritual abençoada, vocês precisam se afastar desse tipo de coisa. Ah, Deus é poderoso para livrar. Mas o que a Bíblia fala no Salmo 1? Não se assente à roda dos escarnecedores. E esses escarnecedores, igreja do Senhor, presta atenção. Esses escarnecedores não são aqueles escarnecedores que estão no mundo. Não são aquele povo que senta de final de semana nas mesas de jogo, de bar, de bebida, de tudo quanto não presta, não. Não é esse escarnecedor que a Bíblia está falando, não. Quando a Bíblia se afasta da mesa dos escarnecedores, são aqueles que são mercenários, aqueles que é o joio, que vive fazendo rodinha, panelinha, contenda dentro das igrejas. São roda de escarnecedores. Se juntam para quê? Para falar mal do pastor. Se juntam para quê? Para denegrir a família do pastor, ou a família desse ou daquele, ou a sua própria família. Irmãos, Deus, Ele manda nós nos separar dessas coisas. Até porque, se você que está me ouvindo agora, Deus já falou que tem um propósito na tua vida, tem uma obra na tua vida, saiba que Deus afasta você de certos ambientes. Se você está orando para sair desse ministério, porque você não sente mais de ficar nessa igreja, de ficar mais frequentando esse ministério, porque você já viu coisa errada, você não precisa, Deus não precisa mandar um anjo do céu para falar com você, não. Você já está vendo o que está acontecendo lá. Você já está a par. Então, tomem cuidado. Se você quer ser um crente abençoado na vida espiritual e ser usado por Deus, tem que se afastar das panelinhas. Tem que se afastar das rodinhas. E muitas das vezes essa rodinha tá lá no meio dos grandes, sabe? Aquela rodinha lá, final de semana, tá lá no meio dos grandes. Aí ali sai todo tipo de assunto. Deus não se agrada disso. E Deus não aprova isso de ninguém. De ninguém. Ele pode ser o que for, ela pode ser o que for. Se ela está no meio de rodinha, se ela está no meio de briga, no meio de contenda, no meio de desavença, no meio de demanda, pode ter certeza, não está sendo aprovada. Não está sendo aprovado por Deus. Porque Deus não... Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa aqui. Eu tiro por mim. Deus me afastou de muitas pessoas. Deus me afastou de muitas pessoas. Muitas. Não foram elas que não aconteceu nada, não houve briga para elas. Não, foi o próprio Deus que afastou. Simplesmente a pessoa desapareceu, não me procurou mais. E eu entendi e aceitei que era um trabalhar de Deus. Porquanto que Deus tinha essa obra na minha vida para fazer. Irmãos, como que eu vou colocar eu? Como que eu vou fazer a obra de Deus se eu sou uma mulher que eu vivo fazendo fofoca da vida dos outros? Como que Deus vai me usar, irmão, se eu fico no portão da minha casa fofocando com as vizinhas, falando desse, falando daquele, observando a vida desse, observando a vida daquele? Irmão, Deus não se agrada disso. Ele não se agrada disso. Nós temos que vigiar com a nossa boca.
que a nossa boca não fique saindo palavras torpes, palavras de engano, de mentira. Não, o Senhor, Ele não se agrada, Ele não aprova isso. Então, se você é uma mulher, que você quer ter um ministério abençoado, quer ser uma mulher de Deus, você tem que se afastar do disse-me-disse, da fofoca, da contenda que acontece no meio da família, que o inimigo tira um de lá, não sei da onde, para trazer na tua casa, para trazer história, para trazer contenda, para trazer isso, trazer aquilo, para te colocar muitas vezes no meio da confusão. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. O Senhor me passou isso muito forte para trazer aqui e falar. Deus não é Deus de confusão, irmãos. Por mais abençoado que aquele ministério seja, por mais abençoada que aquela irmã seja, que aquele irmão seja, se está vivendo em contenda, em desavença, em briga, e vive, sabe... Deus não consegue trabalhar numa vida assim. Deus não consegue trabalhar na vida de pessoas que estão assim. Tá compreendendo? Então, você precisa se afastar das conversinhas. Ah, mas é minha família, irmã. São meus irmãos, são minhas irmãs. Se afaste das panelinhas, se afaste principalmente daquelas coisas que você não sabe a origem, você não sabe de onde veio, você não sabe como começou, você não tem conhecimento de nada, aí você vai falar alguma coisa, irmãos, cuidado, Deus falou muito forte no meu coração para falar isso aqui, cuidado, porque é por aí que o diabo quer entrar, porque você tá aqui no canal, não tá? Você tá aqui aprendendo, você tá aqui, absorvendo a palavra, observando, orando, fazendo os propósitos, sabe? Então presta atenção, se afaste de conversa, se afaste dessas coisas, da aparência do mal, se afaste das rodas, se afaste. Se você quiser viver uma vida espiritual plena diante de Deus, com conhecimento, com discernimento, com dons, com graça, com unção, você precisa se afastar do meio das rodas. Até porque, meus irmãos, o profeta que é escolhido, a pessoa, a mulher, o homem que é escolhido por Deus para uma grande obra, ele não tem muitas amizades. É contado nos... E é Deus quem escolhe, tá? Eu tiro isso por experiência própria. Amizades para mim é só se Deus permitir. É o Senhor quem escolhe. Não sou eu que saio escolhendo por aí amizades, não. Eu falo com todo mundo. Eu prego, eu oriento, eu leio a Bíblia, eu prego a palavra, falo do amor de Deus para todo mundo. Mas quando se trata de amizade, é Deus quem escolhe. Então, analisa, presta atenção. Porque se você está aqui no canal querendo aprender e querendo ser uma pessoa diferente, uma pessoa estabilizada na vida espiritual, porque se você tiver uma vida espiritual abençoada, todas as demais coisas ficarão muito mais fácil. Entendeu, amada igreja do Senhor? É esse o recado que eu passei aqui para deixar para todos. Para todos. Não, irmã, eu não estou envolvido com nada, não gosto de conversinha, não gosto de fofoca, não gosto de ficar em portão. Amém, Deus seja louvado por isso. Continua assim, porque Deus é contigo.